Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui agora nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo. Porque hoje meu assunto veio de uma notícia ao qual eu fiquei muito, mas muito feliz. Recentemente eu soube de uma notícia muito legal em que a Marvel Comics e a DC Comics elas vão fazer uma parceria no final desse ano. E aí a DC e a Marvel vão fazer dois crossovers nas histórias em quadrinhos, duas obras. Mas o que esperar desta obra, dessas duas obras que vão vir ainda no final de 2025? Espero que no Brasil venha, né, em 2025, mas eles anunciaram que no final de 2025 vai acontecer isso daí, tá? Então, o meu vídeo de hoje eu vou falar dos 4 primeiros crossovers oficiais entre Marvel e DC Comics. Vou falar das consequências desses 4 crossovers e no final desse vídeo eu vou falar o que eu espero desses dois novos crossovers que vão vir ainda no final de 2025. Mas antes de qualquer coisa, você que está aqui me acompanhando, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final deste conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque fazendo todos esses procedimentos, mais e mais o canal aqui ele vai crescendo, por mais simples que seja. E desde já eu agradeço imensamente a todos que estão aqui, sempre em proporções cósmicas. Vamos lá. O primeiro crossover oficial entre Marvel e DC Comics começou quando a Marvel tinha uns 20 anos só. A Marvel já estava mandando muito bem. Via que dos melhores universos de super-heróis só existia a Marvel e a DC. São os dois melhores universos de heróis e vilões. Aí a Marvel olhou para a DC olhou para a Marvel e falou assim: vem cá, vamos fazer uma parceria? Vamos, eu vou pegar o meu herói que representa o meu universo, você pega a sua, a gente faz uma grande história. Beleza. Foi aí que surgiu esse crossover Super-Homem e Homem-Aranha. Olha só que maravilha. E esse crossover ele deixou as pessoas, os leitores de super-heróis loucos. Por quê? Porque, pô, o Super-Homem é do universo da DC, o Homem-Aranha é do universo da Marvel. Como pode os dois heróis juntos numa mesma história, sendo que eles são de universos diferentes? Eu, quando tinha 11 anos de idade, li isso daqui na Biblioteca Viriatus Correia. E eu fiquei espantado, porque eu já sabia já que os universos de heróis Marvel e DC são extremamente separados. Aquilo me impactou numa época em que não existia internet, cara. Olha só que coisa louca, tá? Esse crossover ele influenciou tanto as questões da vida, que até mesmo filme pornográfico se baseou nele. Sério, meus amigos. E acabei achando, olha só a capa que os caras fizeram de filme pornográfico, tá? Quer saber uma coisa engraçada? Nesse crossover aqui, o Homem-Aranha e o Super-Homem acabam enfrentando o Lex Luthor e o Dr. Octopus. E aqui também, nesse filme pornográfico, também aparece o Lex Luthor e o Dr. Octopus. Olha só que impressionante, né? Bom, meus amigos, você vê como que é as coisas, tá? Bom, agora o segundo crossover oficial entre Marvel e DC foi Batman versus Hulk. Esse crossover aqui, ele é responsável
por muita gente começar a falar que o Batman só começa a vencer seres superpoderosos através de um argumento meio que puxado, sabe? Os historiadores de histórias em quadrinhos ao qual eu conheci falou, poxa, foi a partir dali que o pessoal começou a falar que o Batman consegue vencer tudo através do preparo. Olha, mais pra frente vou falar desse crossover em outros vídeos, mas é um crossover assim que, se você ler, é divertido. Sendo que o Hulk aqui, ele é muito baseado naquela série dos anos 80, tá? O Batman ganha do Hulk, tá? Só vou falar isso, mas de uma maneira ao qual eu acho meio que apelativo na questão do roteiro, tá? Mas mais pra frente, com certeza eu vou falar dessa obra aqui, certo? Agora, o terceiro encontro da Marvel e da DC oficialmente, a Marvel e a DC chegaram e falaram assim, vem cá, vamos reunir os nossos melhores grupos. Então, no consciente de todo mundo tava, opa, vai ser Vingadores versus Liga da Justiça. Acabou não sendo. A Marvel Comics, ela acabou dando uma agulhada na DC Comics em que os Vingadores venceriam a Liga da Justiça. Nessa saga aqui, ó, a saga da Coroa da Serpente, tá? Mas foi se passando o tempo e eles pegaram as duas equipes em que mais crescia leitores. Aí surgiu esse grande encontro entre os X-Men e os Novos Titãs. Essas duas equipes simplesmente iriam enfrentar a Fênix Negra e o Darkseid. E olha a minha curiosidade desse gibizinho que eu tenho aqui. Essa daqui foi o primeiro lançamento que teve aqui no Brasil entre X-Men versus Novos Titãs, né? E Novos Titãs. E olha que interessante, saiu na revista da Marvel Comics. Grandes Heróis Marvel, número 9. E isso daqui, ó, meus amigos, é de setembro de 1982. Essa reedição saiu em 1993 nos Grandes Encontros Marvel DC, tá? Já o quarto e último crossover dentro dos oficiais, dos primeiros oficiais, foi o reencontro do Super-Homem com o Homem-Aranha. E eles simplesmente vão enfrentar quem? O Parasita e o Doutor Destino. É um crossover um pouquinho mais leve que os outros, mas a história é encantadora e não deixa de ser magnífica, tá bom? Bom, e o que é interessante, ó, vou pegar aqui esses quatro crossovers. Para mostrar um negócio interessante aqui para vocês. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Essa edição aqui, ao qual eu mostrei, que eu tenho aqui do Super-Homem Homem-Aranha, é o relançamento do relançamento, tá? Essa história aqui, essa revista eu tenho, essa é de 1993, mas a editora Ebal lançou já esse material na época, luxuoso, grandão, enorme, tá? Daí depois a Abril Jovem lançou esse material em formatinho. E depois eu peguei esse material aqui em 1993. É uma reedição da reedição. Aqui, Batman vs Hulk, a editora Ebal também fez um formato de luxo, enorme, grandão. Mas a segunda reimpressão foi também do finalzinho de 1993. Batman vs Hulk, Grandes Encontros DC e Marvel. Essa daqui saiu também nos Grandes Encontros de 1993, essa daqui. Só que essa daqui eu tenho de 1982, setembro de 1982. E esse daqui também saiu uma reedição já na editora Abril Jovem, acho que é de 1990 a edição. Só que essa daqui é de dezembro de 1993, tá? E aí eu vou te falar o que aconteceu
para essas edições aqui, os primeiros encontros oficiais, o que aconteceu, o que influenciou o mercado das histórias em quadrinhos. Na década de 90, mais na metade da década de 90, tudo estava tranquilo até que surgiu essa edição aqui, Lanterna Verde versus Surfista Prateado. E no final dela, eu olhei e falei, cara, que louco! Estava anunciando que ia ter um crossover de heróis versus heróis Marvel e DC. E na época todo mundo correu atrás desta edição aqui e deste crossover Marvel e DC, ao qual eu vou falar somente no próximo vídeo, tá? Porque eu tenho uma história muito boa envolvendo ela, uma história sentimental envolvendo ela, e eu vou falar a verdade do porquê que heróis ganham aqui, outros perdem, confrontos injustos que aconteceram aqui nesta edição, tá bom? Mas chegamos a uma parte do vídeo, no final desse vídeo, ao qual eu vou falar o que eu espero do próximo crossover que vai ter entre Marvel e DC ainda esse ano. O que eu espero? Veja bem, hoje em dia as pessoas estão mais ligadas com os filmes do que a leitura de quadrinhos, tá? Só que, se a gente reparar, dentro desses crossovers que tiveram Marvel e DC, tem personagens que sempre foram apagados nos crossovers, nem participaram, e os filmes alavancaram certos personagens, como por exemplo o Homem de Ferro. O Homem de Ferro nunca teve destaque nenhum em crossover. Até teve um pouquinho, né, no crossover Vingadores e Liga da Justiça, ao qual eu vou falar em próximos vídeos, tá? Mas devido aos filmes do Homem de Ferro deixar o personagem extremamente popular e forte, eu acredito que personagens como o Homem de Ferro, o Demolidor e até mesmo o Deadpool, que são personagens da Marvel que cresceram muito, eu acho que eles vão se destacar em próximos crossover Marvel e DC. Esse é o meu pitaco, tá bom? Agora na DC Comics, o que eu acho que pode acontecer de destaque? Eu acho que a DC Comics sempre tem aquele destaque de Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, que é o padrão deles. Mas pode acontecer também que tenha uma certa participação a mais do Pacificador, que é um personagem de terceira, quinta categoria da DC Comics, que ele cresceu bastante. E eu acredito que a Arlequina também possa ter um destaque também, porque é uma personagem que dentro dos anos, com o passar dos anos, a Arlequina cresceu muito no universo da DC Comics. Eu acredito também que esse crossover possa alavancar e fazer com que as pessoas queiram saber mais e mais da arte das histórias em quadrinhos e começar a ter uma era em que as pessoas procurem um pouco mais quadrinhos para dar uma lida, porque esses crossovers eles mexem muito com as grandes massas, pessoas que gostam mais da Marvel, outro da DC e assim por diante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o meu vídeo ficou um pouquinho longo, mas próximo vídeo eu vou falar sobre essa saga que mexeu com o pessoal na época que lia quadrinhos na década de 90, aquela saga Marvel vs DC, e eu vou falar um pouquinho do meu lado sentimental e de uma história que aconteceu com ela quando eu tive essa saga, né? Hoje eu tenho ela completa, bonitinha, mas eu tive um grande problema com essa saga, tá bom? Bom, meus amigos, eu vou ficando nessa, meu vídeo vai se encerrando, mas é muito importante que vocês comentem aqui o que vocês acharam do vídeo e desses 4 crossovers oficiais, tá? Eu falo oficiais porque segundo os dados, ao que eu sei, são os 4 crossovers oficiais. Se tiver um ou outro não foi oficial antes desses 4 que eu mostrei. Vou ficando nessa, beijos e abraços em grandes proporções cósmicas
Vejo vocês em um próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.